Olá, meu amigo, estamos ao vivo aqui na TV da Cidade. O programa Luciano Alvarenga Debate começa agora. E o nosso tema, solidão a dois. Tá aí uma solidão que dói, hein? Tá aí uma solidão que realmente entristece. Uma solidão que cala fundo no coração das pessoas que a vivem. E não são poucas as pessoas que vivem sozinhas a dois. Quero aproveitar e mandar um beijo. Nayara Braga Fazoli, obrigado pela audiência. E também a audiência bacana, cidade de Bragança Paulista. Um grande abraço à cidade de Bragança Paulista, próxima ali de Campinas, região da Serra da Mantiqueira, me parece, bem próximo pelo menos, Embu das Artes, São Paulo. Grande abraço a Embu das Artes. Eu gosto muito do nome dessa cidade, Embu das Artes. Embu das Artes é o nome poético. Rio de Janeiro. Fala, Jair! São José dos Campos, a minha cidade de nascença, grande São José dos Campos. Um grande abraço aos joseenses que estão nos acompanhando. Cidade lá no Vale do Paraíba, perto de Taubaté, Pindamonhangaba, Lorena, Aparecida, Cruzeiro, que já vai mais longe um pouco, mas Jacareí ali do lado, Santa Branca, Paraibuna, São Francisco Xavier, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, São Luís do Parantinga. Meu querido, é isso aí, grande São José dos Campos, capital do Vale, como o pessoal gosta de dizer e gosta de falar, e é verdade. Grande abraço a todo mundo que acompanha a programação da TV da Cidade e está aqui comigo agora assistindo o programa Luciano Alvarenga Debate, e o tema de hoje é solidão a dois. Tá aí o tema. Você pode participar com a gente por telefone, ligue, dê a sua opinião, chore as suas lágrimas, faça o seu comentário ao vivo aqui por telefone ou também pelo Facebook, o meu Face, Luciano Alvarenga, ou o Face da TV da Cidade. Eu já coloquei a postagem lá e você só participar, comentar e tananã, tananã, tananã. É isso aí, vamos então dar início ao tema, dar início a essa conversa. Olha só. É claro que todo mundo que começa um relacionamento, que inicia um relacionamento, especialmente quando esse relacionamento começa a dar certo, quando as coisas fluem, quando a impressão que se tem é que as coisas ficarão boas e bacanas, é claro que a expectativa de todo mundo é que esse relacionamento seja duradouro, que ele seja bacana, que ele seja legal. Tem alguma coisa andando por dentro do meu organismo. Pois é, já tirei, já sei o que é, deixa eu guardar aqui. Muito bem, olha só, claro que todo mundo que inicia um relacionamento tem a expectativa de que esse relacionamento seja duradouro, que ele seja bacana, que ele seja frutífero, que ele seja amoroso e que ele seja bom e bonito. Tá? Mas a verdade é que em grande parte dos casos, por razões diversas, esse relacionamento deságua no mar que nós vamos chamar aqui de mar da solidão. São casais que estão juntos, pessoas que convivem juntas, mas estão sozinhas, são pessoas que vivem sozinhas e sozinhas uma da outra. E o que é que caminha, o que é que leva a isso? Né? O que vai acontecendo ao longo desse relacionamento? Sem dúvida nenhuma, são muitos os casos, são muitas as histórias, né? As razões que explicam esse distanciamento são inúmeras. Vou tentar aqui tatear alguns desses elementos, mas evidentemente que não vou abarcar todos os casos, porque cada pessoa é uma pessoa, cada casal é um casal, cada história é uma história e, portanto, são histórias que se diferenciam. O fato é que a partir de um dado momento, por razões diversas, as pessoas vão se distanciando. Muito bem. Um elemento fundamental num relacionamento para que ele dê certo é a mútua admiração. A admiração de um pelo outro. A admiração, né, pela pessoa com quem você está junto. Esse é um sentimento que me parece fundante num relacionamento para que ele dê certo. Tem que haver a admiração de uma pessoa pela outra. Tá? Tem que haver esse entusiasmo pela pessoa do outro. A partir do momento que esse entusiasmo acaba, a partir do momento que essa admiração termina, a partir do momento que o outro passa a ser alguém comum para mim,
a partir do momento que o outro deixa de ser aquilo que ele foi, o relacionamento vai se esgarçando, o amor vai se extinguindo, aquela chama antes acesa vai se apagando. Tem uma coisa que eu considero muito importante também nessas questões relativas ao amor e ao amor que termina, ou a solidão a dois, como a gente está colocando aqui, é assim. Depois de algum tempo, depois de 10 anos, depois de 15 anos, depois de 20 anos, as duas pessoas, o homem e a mulher, ou dois homens e duas mulheres, em se tratando de um relacionamento homossexual, de repente, cada um não é mais o que ele era, tá? Então, aquele um hoje não é mais aquele um que era há 15 anos atrás, que era há 20 anos atrás, aquele mesmo que um dia despertou no outro o desejo, o amor, o interesse e o entusiasmo. Porque essa é uma questão que é forte. Quer dizer, de repente você inicia um relacionamento com 20 anos e você agora está com 40, né? Se passaram então 20 anos desse relacionamento. Você não é mais a mesma pessoa aos 40 anos, o outro que está com você também não é mais a mesma pessoa aos 40 anos. E de repente vocês se olham e se veem como grandes estranhos. A impressão que você tem é que aquela pessoa que está com você foi escolhida para estar com você por um outro que você não conhece mais. E o outro que você não conhece mais, na verdade, é você mesmo há 20 anos passados. Tá? Essa transformação que se dá em cada um dentro do relacionamento transforma o relacionamento. À medida que um e o outro vai se modificando, à medida em que um e o outro vai amadurecendo ou não, à medida em que ele vai se alterando e se transformando pela própria história de vida de cada um, eles vão se tornando estranhos um para o outro dentro da relação. À medida que isso acontece e à medida em que a admiração que também um sente pelo outro diminui e diminui em função dessa mudança, vai se criando esses grandes espaços de solidão. E o outro deixa de ter interesse por mim e eu pelo outro, e as coisas do outro também não me interessam, e aquilo que ele é, as suas dores, as suas dúvidas, as suas angústias, os seus desejos e seus sonhos também vão se tornando alguma coisa estranha para mim. Essa estranheza que o outro vai me causando é estranheza no sentido de que eu não tenho mais nenhum interesse por aquela pessoa, vai com o tempo se ampliando, e um mar de distâncias vai se formando entre essas duas pessoas, até que de repente elas se sintam sós, se sintam em solidão. Eu volto em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu querido, estamos ao vivo aqui na TV da Cidade com o programa Luciano Alvarenga Debate, Solidão a 2. Vou colocar um vídeo para você, um pequeno slide, um PowerPoint, só para você sacar, perceber, né, e ler algumas questões relativas ao que nós estamos falando. Pode soltar, Jair. Sometimes
swept away, and you're left with this today, left with the memories. I'll always think of you and smile and be happy for the time I had you with me. Though we go separate ways, I won't forget, so don't forget the memories we made. Please remember, please remember, I was there for you and you were there for me. Please remember our time together, the time was yours and mine, and we were out and free. Please remember, please remember me. Goodbye. There's just no set of word to say, and it's sad to walk away with just the memories. Who's to know what might have been? We leave behind a life and time we'll never know again. Please remember, please remember, I was there for you and you were there for me. And remember, please remember me. Pois é, meu amigo, estamos de volta. Achei esse slide, esse PowerPoint no YouTube, como você já observou. Tem uma questão também nessa coisa da solidão a dois, que é assim, uma incapacidade crônica e crescente dentro do relacionamento, de compreensão do que o outro é, de compreensão da dor do outro, de compreensão daquilo que angustia, daquilo que separa, ou mesmo a incompreensão a respeito do desejo do outro, a respeito do sonho do outro, a respeito do que o outro é. Tá? Essa na verdade, um grande, um bom e um fecundo relacionamento amoroso, ele está sempre ligado e associado, né, a uma grande intimidade, a uma grande proximidade, a uma fusão, que não é uma fusão no sentido de nos tornarmos um só, mas é uma fusão no sentido de compreender o outro o mais que for possível. Tá? É a compreensão do outro e do que o outro é, aliado àquela admiração que eu mencionava antes, né, que vai alimentando, que é o manancial que fornece energia, que fornece sentimentos cada vez mais revigorados para um relacionamento de longo prazo. O relacionamento amoroso é alguma coisa que demanda uma grande quantidade de tempo, de energia, de dedicação, de vontade de que ele dê certo. O relacionamento amoroso não é alguma coisa que possa acontecer espontaneamente. Não é alguma coisa que possa acontecer sozinho. As pessoas precisam ter tempo para viver esse relacionamento. As pessoas precisam ter tempo para fazer com que ele aconteça. As pessoas precisam se dar o direito, o tempo, a vontade e dedicação a esse relacionamento. Tá? Dedicar-se a um relacionamento amoroso demanda, em termos de tempo, em termos de energia, em termos de vontade, a mesma coisa que nos demanda a nossa vida profissional, que nos demanda a nossa vida afetiva com os amigos, que demanda a nossa vida espiritual com Deus. Tá? Da mesma maneira, então, que eu preciso me dedicar aos amigos, que eu preciso me dedicar à minha vida profissional, que eu preciso me dedicar à minha vida espiritual e à minha relação com Deus, eu também preciso me dedicar ao meu relacionamento amoroso, e muitos relacionamentos amorosos
desaguam num mar de solidão, exatamente porque a partir de um dado momento, um e outro, ou apenas um lado, né? Eu não acredito que relacionamento acaba por causa de um lado. Acaba dos dois lados. Quando acaba dos dois lados. Eu não acredito, essa é a minha impressão pessoal. Pode ser que eu esteja enganado ou não seja o teu caso. Mas a impressão que eu tenho é que quando o relacionamento acaba, ele acaba dos dois lados. Né? Há um esfriamento dos dois lados, há um desinteresse dos dois lados, né? há uma falta de vontade dos dois lados de se dedicarem ao fortalecimento desse relacionamento, de se dedicarem, né, à fortificação, à reaproximação, né, à criação de novos campos de intimidade que possibilitem que esses dois possam continuar ou voltar a viver um grande amor ou continuar a viver esse grande amor. A solidão, a solidão a dois, ela é resultado, né, desse enfraquecimento do desejo de ir em direção ao outro. Com o tempo, o relacionamento cai num cotidiano, numa rotina, numa mesmice, tá? E essa mesmice ela vai intoxicando a relação, ela vai criando áreas mortas dentro do relacionamento. Essas áreas mortas, áreas não irrigadas, áreas que não foram cultivadas e tratadas, elas vão crescendo, 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 crescendo. E aquelas áreas do relacionamento, que são as áreas vivas, que são as áreas fortalecidas, que são as áreas iluminadas pelo sol, elas vão diminuindo, 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 até um ponto em que cada um vai se vendo cada vez mais sozinho. Tá? Eu volto em um minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. E quando acaba, e tem um lado que não aceita que acabou. Sugestão, inclusive aqui, eu estava em off conversando agora no intervalo com o Clebinho, e ele colocou essa questão. E quando acaba, mas um lado não aceita que acabou. Um lado não aceita que acabou, e o outro lado vive um mar de solidão. Tá? Uma solidão de um lado e a não aceitação do outro de que acabou. E aí são dois que não dialogam, são dois que não conversam, porque um sente-se ilhado, sozinho, abandonado, esquecido, enquanto o outro tem uma dificuldade enorme de aceitar que aquilo acabou, e quando alguma coisa acaba, é fundamental que nós tenhamos coragem de pronunciar que aquilo acabou, de entender junto com o outro que houve um fim. Não raras vezes, casos como esses, redundam em violência, né? Geralmente da parte do homem, que não aceita o fim do relacionamento. É muito mais difícil para o homem, a partir de uma dada idade, o fim do relacionamento. O homem tende a uma acomodação, ele tende a acomodar-se a um relacionamento que já acabou, diferentemente da mulher. A mulher é mais, ela tem mais dificuldade em manter-se num relacionamento muito ruim. Ela tem dificuldade em aceitar que o relacionamento acabou e continuar junto. O homem se acomoda, o homem aceita aquela situação, e aí o que nós temos é um relacionamento de um lado de alguém que se acomodou e não aceita que aquele relacionamento acabou, e do outro a solidão. A solidão de alguém que junto com o outro sente-se só. A solidão de alguém que dormindo na mesma cama, que estando no mesmo quarto, que dividindo as mesmas coisas, tem a impressão forte e real de que está sozinho ou de que está sozinha
nesse caso. Então, a solidão a dois, ela é de fato uma coisa extremamente entristecedora, porque ela impossibilita o encontro, ela possibilita o recomeço, ela impossibilita a nova fase, ela impossibilita o emergir para uma outra época, para um outro momento na vida. Viver uma solidão a dois, num quadro de tristeza, num quadro de angústia, num quadro de rebaixamento espiritual e emocional, é alguma coisa que nós não podemos nos permitir de viver. É claro que a saída de um relacionamento é muito difícil, é muito dolorosa, é muito complicada, tá? Porque o fim de um relacionamento é a admissão, né, de que um amor acabou, é a admissão de que aqueles sonhos, aqueles projetos, de que aquilo tudo que eu me via sendo com aquela pessoa não existe mais. Quando o relacionamento acaba, não acaba só o relacionamento, acaba tudo aquilo que nós imaginávamos sobre aquele relacionamento e que imaginávamos sobre nós mesmos, inclusive. Eu dizia no primeiro bloco, alguém que tenha se casado aos 20 anos não é mais a mesma pessoa aos 40. Aquilo que se sonhava, que se queria, que se esperava, que se desejava aos 20 anos, não é mais a mesma coisa aos 40. Tanto para o homem quanto para a mulher. Quando terminamos esse relacionamento num mar de frustração, de dor, né, de sensação de perda de tempo, né, em muitos casos sente-se isso, a tentativa desesperada de se encontrar razões para esse fim. Por que que acabou? O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? O que que o outro fez? O que que o outro não fez? O que que ele poderia ter feito e não fez? O que que eu imaginava que ele deveria ter feito e ele não fez? Ou seja, a gente é banhado, a gente é tomado por uma enxurrada de perguntas, de dúvidas, de inquietações, né? de pensamentos que nos deixam, sem dúvida nenhuma, num grande mal-estar emocional, muitas vezes um mal-estar até espiritual, com o fim desse relacionamento. Agora é fundamental dizer que todas essas sensações são sensações naturais, normais do processo de luto. O que é o luto? O luto é a minha relação com a perda de alguma coisa que fez muito sentido na minha vida e que acabou, que morreu. O luto é o silêncio, o luto é a quietude, o luto é eu voltar-me para mim mesmo no sentido de aceitar que esse processo está em andamento, de aceitar que alguma coisa acabou. A solidão a dois, ela é uma expressão de um luto não vivido. A solidão a dois é a experiência todos os dias e cotidiana de uma morte que não passa. Porque o que faz a morte passar é o luto. O luto é o momento ritual posterior à morte. O luto é a aceitação da morte. A solidão a dois é a ritualização da morte sem fim. Não há luto. É como se eu vivesse a morte todo dia. E a morte é alguma coisa que eu não posso viver. A morte é alguma coisa que eu passo por ela. Eu passo pela morte. Vou para o luto e renasço. A solidão a dois tem esse componente extremamente entristecedor, porque é como se a pessoa se alimentasse de viver algo que está morto. E aí me parece estar o peso, aí me parece estar a dor muito profunda, tá? Em relação a esse sentimento. A solidão a dois é uma coisa que entristece muito, que magoa muito, que machuca muito, que dói muito, porque na verdade é a dor de estar vivo, vivendo alguma coisa que está morta. É como os objetos, é como algumas coisas que nós guardamos de alguém que morreu e que nos faz lembrar constantemente daquela pessoa. Se aquele objeto me faz lembrar constantemente daquela pessoa e me faz lembrar daquela pessoa de tal maneira que eu chore, de tal maneira que eu me magoe, que eu me entristeça, eu preciso me desfazer daquele objeto. Ao contrário, se ele me lembra coisas boas, aí sim eu me resolvi em relação à morte daquela pessoa. Eu acho que um relacionamento onde a condição que se instalou é a solidão a dois,
O que está acontecendo então é que tem um casal que está vivendo vivendo uma morte que não passa, vivendo uma morte que não se resolve. Não significa dizer então que eles precisam se separar necessariamente. Não. De repente eles podem entender-se novamente, se reconectar novamente, mas é necessário buscar essa reconexão. É fundamental nos reencontrarmos então com esse outro. É fundamental então que eu caminhe em direção a esse outro e tente esse reencontro. Agora, se não é mais possível isso, se eu não consigo mais isso, se isso não me interessa mais, a solidão passa a ser então a vivência todos os dias de alguma coisa que está morta, e é exatamente isso que machuca, e é o que machuca mais e que machuca mais profundamente. A quantidade de casais vivendo esse tipo de coisa é muito grande. E vivem esse tipo de sentimento, esse tipo de relacionamento, por medo de terminar, porque tem dúvidas sobre o depois, porque tem problemas em se relacionar com a ideia de abandonar um conjunto de projetos, de sonhos, de desejos anteriormente criados e nutridos com aquela outra pessoa. É também, por outro lado, um medo de se confrontar com os olhares da família, dos amigos, né, das pessoas que conviveram com o casal. Tá? Então, ou seja, é um conjunto de coisas que prende, que amarra, que impede que o casal consiga um olhar para o outro e dizer com todas as letras, com todas as palavras, que acabou. Mas isso é fundamental de ser dito quando acabou. Tá? E a solidão, a dois, é a expressão de um relacionamento que precisa chegar num ponto crítico. Ou ele se resolve, ou ele acaba. Meu amigo, muito obrigado a você que acompanha a programação da TV da Cidade. Um grande abraço. Ao meio-dia aqui, não perca a entrevista ao vivo com o Rei no Opinião Cidade. Até mais.